Aí eu fiz um curso de microscopia oferecido pela uma ONG, e foi quando eu conheci o microscópio pela primeira vez e digo que me apaixonei por ele. E quando as pessoas perguntam também por que decidi ser pesquisadora, eu digo que cansei de ser pesquisada. A minha avó falava que eu tinha que ser doutora. Ela queria uma neta doutora. E hoje eu, no doutorado, eu reconheço. Meninas nas Ciências. Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos hoje com mais um Meninas nas Ciências e hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história da Eliane dos Santos Rodrigues. Obrigada, Eliane, por aceitar o convite. Eu gostaria que você se apresentasse brevemente para a gente e falasse também um pouquinho sobre o seu nome indígena e a sua etnia. Bom, eu sou Eliane Rodrigues, né, Putira-Saquena, sou indígena, sou da etnia Baré, sou do território Médio Rio Negro, no Amazonas. E atualmente eu estou, né, no estado do Pará, na Universidade Federal do Pará, onde eu faço doutorado, na pós-graduação em antropologia, na concentração em bioantropologia e genética forense. Bom, é o meu nome, né, Putira-Saquena, é um nome escolhido, né, pela minha família, e quando traduz para a língua portuguesa, ele fica muito objetivo, que é flor cheirosa. Mas, para nós, Putira-Saquena está além do que é uma flor cheirosa, é uma flor que nasce entre as pedras do Rio Negro e que solta um odor muito bom. Então, isso para nós é Putira-Saquena, né? E que muitas das vezes se resume em flor somente, mas não é só flor, né? Tem todo um processo cosmológico também no meu nome, e que Eliane dos Santos Rodrigues é o nome que foi me dado através do batismo, né? Quando chegou no nosso território. E os nossos nomes indígenas não eram nomes ainda reconhecidos, vamos dizer assim, pela nossa identidade, e que quem entrou nos nossos territórios foram os jesuítas e depois os salesianos. E quando chegou o cartório, o nome que ficou foi o nome, né, identificado enquanto batismo, e que muitos de nós, muitos e muitos, não conseguem saber, né, de onde vieram os seus sobrenomes, muitas das vezes. Então, devido à entrada, né, do processo colonizador, a gente não consegue identificar os nossos sobrenomes. Muitos indígenas não sabem de onde veio os seus sobrenomes. E Putira, você realizou a graduação em biomedicina pela Universidade Federal do Pará. Como que foi que você decidiu pelo curso de biomedicina? Por que a biomedicina na sua vida? Bom, quando a gente terminava o ensino médio no território médio Rio Negro, né, na verdade, até hoje a gente só tem uma escola até hoje de ensino médio lá no município. E aí a gente não tinha muita perspectiva, né, de entrar numa universidade. E os cursos que eram oferecidos, vamos dizer, oferecidos entre aspas, estava muito relacionado à questão da educação. E era através de ensino modular, que aconteciam nas férias pela UFAM ou pela UEA, né, que é a Federal do Amazonas e a Estadual do Amazonas. E eu queria muito ir para a área da saúde. Aí eu fiz um curso de microscopia oferecido pela uma ONG, e foi quando eu conheci o microscópio pela primeira vez e digo que me apaixonei por ele. E aí eu fiz o curso, comecei a trabalhar muito nova, né? Tanto é que ia fazer 18 anos, e comecei a entrar nos territórios para fazer diagnóstico de plasmódio de malária. E eu percebi que, chegando nos territórios, eu tinha que ir mais além do que ser somente uma microscopista. Não que não valesse a pena ser microscopista, mas eu comecei a perceber que eu podia ir além. Fiz o técnico de laboratório pelo município e comecei a trabalhar no hospital do município,
não só eu, como outras indígenas também, outros indígenas como técnicos de enfermagem e tudo mais. E começamos a perceber, quando eu falo começamos a perceber, que não foi só eu. A gente sempre discute na coletividade, né? Que a gente precisava estudar e cuidar do nosso povo, e além disso, foi quando eu conheci a biomedicina, acreditem, eu sempre gosto de falar isso na farmácia, nas aulas ou nas mesas. Foi um farmacêutico que me apresentou a biomedicina, que era o sonho dele, acabou passando em farmácia e não cursando biomedicina, e me apresentou a biomedicina. E o que me chamou a atenção na biomedicina é que ela nos preparava para sermos pesquisadoras. Então, eu comecei a ver que a biomedicina poderia me levar para dentro da universidade de outra forma e ter outros olhares. E quando as pessoas perguntam também por que decidi ser pesquisadora, eu digo que cansei de ser pesquisada. Porque, na verdade, eu olhava as outros grandes centros de pesquisa, como a USP, a Fiocruz, dentro do meu território, o próprio Museu Emílio Gueld, e sempre tive muita curiosidade de entender como é que funcionava. E a biomedicina foi esse caminho, com outro olhar para o lado da pesquisa, porque tem uma habilitação em pesquisa também dentro do curso de biomedicina na Universidade Federal do Pará. E foi um desafio o curso de biomedicina, porque se as pessoas reclamam do ensino médio dentro de uma capital ou dentro de um município, vocês não têm noção o que é para nós, enquanto povos indígenas, que eu nunca tinha dado uma aula de fato de física, química e biologia como deveria ser. E hoje, né, a gente conhece os outros ensino médios para cá e a gente percebe que é bem diferente o quanto mudou, né, quando eu fiz o ensino médio. E foi um desafio porque eu tive que estudar e voltar para os livros de ensino médio de fato para entender o que era biologia, química e física, que é a base da biomedicina. E tive excelentes mulheres professoras. Foram essenciais na minha vida acadêmica. Uma delas eu gosto de falar que foi a professora Isabel Cabral, que hoje faz parte da assessoria da diversidade. Ela levava os livros de ensino médio para eu estudar. E me encantei pela biomedicina para realmente pensar na pesquisa e dar um retorno diferente. Para nós, povos indígenas, a gente recebe tanto pesquisadores e pesquisadoras e muito não retornam com o que pesquisam. Não retornam, e eu sempre tive isso enquanto objetivo. E foi quando eu percebi na biomedicina também que o meu povo já fazia farmacologia há muito tempo. Que a minha avó era uma das maiores conhecedoras da farmacologia. E eu comecei a perceber que também eu era estranha dentro do curso. Foi aí que eu percebi que a sociedade brasileira, mesmo eu estando na Amazônia, não conhecia a gente. E fui perceber também que eu era diferente porque os próprios professores e professoras me faziam sentir que eu era diferente. Foi quando eu tive o contato do que é racismo institucional. Mas posso dizer que eu tive e tenho até hoje companheiras e companheiras que me fizeram passar por esse processo e não ter tantas sequelas, como os muitos indígenas e muitas, principalmente indígenas mulheres, acabaram desistindo. Então, eu acho que uma das coisas que mais me marcou no curso de biomedicina foi eu me sentir diferente dentro da faculdade, mas entender que eu tinha outra ciência também e que essa ciência não era dialogada dentro da universidade. Eu acho que foram as principais situações que me levaram a me fortalecer para depois entrar numa pós-graduação. Logo após a sua graduação, você ingressou no mestrado em bioantropologia, também na UFPA,
Eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre o seu mestrado e como é essa mistura dos cursos de biologia, biomedicina e antropologia. Bom, quando eu terminei a graduação, eu ficava pensando, né? Eu preciso fazer pós-graduação, mas eu queria ir para uma pós-graduação que eu conseguisse discutir as minhas ciências e que eu pudesse discutir os dois mundos. Uma biomedicina totalmente ocidental, mas que eu precisava discutir a biologia, mas que também eu não poderia deixar as minhas ciências ancestrais de fora. E aí eu pesquisei, eu ia fazer genética, e eu comecei a ver que a genética, ela na época que eu pensava que a genética fosse dessa forma, eu achava ela muito sem discussão do que realmente era cultura, do que realmente falava, e eu achava ela muito objetiva, muito ali, pá, é isso, pronto, como não tivesse outro tipo de discussão, que ela fosse, vamos dizer, a majoritária naquele processo. E aí foi quando eu encontrei a antropologia, e que dentro da antropologia existia uma outra linha de pesquisa que muita gente não fala. E a antropologia ela também tem os 4 campos, e que poucas pessoas falam desses 4 campos. E que a UFPA é uma dessas universidades privilegiadas, vamos dizer assim, onde você tem a antropologia nos 4 campos, que é a social, a bioantropologia, a linguística e a arqueologia. E aí eu descobri a bioantropologia e que eu poderia fazer isso de outra forma e discutir saúde indígena, discutir a saúde dos povos das Amazônias, sem deixar de colocar nossas ciências ancestrais sendo debatidas e sendo concretizadas ali naquele processo. Então, foi isso que me fez ir para a área da bioantropologia e discutir de uma outra forma. Mas te digo que o fato de a gente ser das ciências biológicas dentro da antropologia, ela traz vários desafios também. Porque a gente precisa discutir os dois mundos e muitas das vezes as pessoas só conhecem um lado. E tentar estar entre esses dois lados também nos traz muita complexidade. Mas, enfim, te dizer que é fácil ou foi fácil, não foi. Porque as pessoas, muitas das vezes, diziam, né, o que tu vem das ciências biológicas, o que tu fazes aqui, né? Ou então, tu és indígena, o que tu faz na genética? E, na verdade, são complementos. Hoje, posso te dizer para vocês que a epidemiologia não consegue caminhar, né? A genética não consegue caminhar sem a epidemiologia, mas a genética e a epidemiologia também não conseguem caminhar adequadamente se não existir a antropologia para discussão, principalmente das ciências ancestrais, das culturas dos povos das Amazônias. Isso eu tenho muito comigo e que a genética nunca vai nos representar enquanto povos se ela não entender de fato o nosso processo cultural de pertencimento, principalmente pertencimento étnico-cultural. Eu acho que isso está bem especificado para mim hoje enquanto uma bioantropóloga. E o seu trabalho do mestrado foi sobre saúde da mulher indígena, antropologia e câncer de colo de útero nas etnias Xikri e Cateté, do Cateté, desculpe se eu falei errado. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre como foi desenvolver esse projeto. Bom, eu precisava falar de algo que pudesse interagir e representar nós enquanto indígenas mulheres. E eu precisava discutir também a questão da biomedicina e envolver todo o processo, mas também falar sobre antropologia. E foi quando eu falo do meu primeiro capítulo, que eu conto como nós, indígenas mulheres, aí eu utilizei a fala da minha avó sobre como ela via o câncer de colo de útero. Infelizmente, as nossas bolsas não dá para a gente fazer a pesquisa do jeito que a gente gostaria, de ter esse retorno para os nossos territórios.
Mas uma coisa que me chamou a atenção é que nós podemos dar esse retorno independente de onde nós sejamos, porque nós somos povos indígenas, independente da nossa etnia. E eu conheci a Xicrim do Cateté e conheci as Assurinim do Trocará. E a gente desenvolveu a metodologia de coleta totalmente diferente, e agora a gente começa a discutir com o Ministério da Saúde para que seja também uma nova discussão sobre metodologia diferenciada para povos indígenas e sair daquele protocolo que muitas das vezes não nos representa em nossos territórios. Mas o fato de a gente ser parente, muitas das vezes abre muitas portas também. Uma dessas portas, posso te dizer que o fato de eu ser indígena, vamos dizer que a relação de confiança entre nós, indígenas mulheres, ela é muito mais presente do que ser uma não indígena, né? Eu posso dizer que tem os prós e os contras. Os prós é que a gente consegue uma relação de confiança muito maior, e os contras é que nossa responsabilidade não seria um contra, mas a nossa responsabilidade aumenta muito mais do que para qualquer outra profissional. E aí a gente sempre precisa fazer muito mais do que qualquer outra profissional nessa situação, porque a gente assume responsabilidades de retorno. E isso precisa ser falado, porque não é simplesmente uma coleta de PCCU. É você coletar e você ter a responsabilidade de dar um retorno, coisa que os municípios muitas das vezes falham com a questão da saúde indígena. Então, isso é um compromisso muito sério. E a gente começar a avaliar, né? Quanto mais próximo as cidades estão chegando nos nossos territórios, a gente começa a observar que mais as patologias estão presentes. Quanto mais longe a cidade ainda continua longe dos nossos territórios, menos patologia a gente apresenta dentro dos territórios. Então, é algo que a gente consegue observar nesse processo de colonização, num processo de invasão também nos territórios indígenas. Foi uma experiência para mim muito boa, porque eu pude conhecer outras culturas e participar de o que é saúde e doença com outros olhares também, não só na minha cultura, mas na cultura de outras indígenas mulheres, que me fizeram crescer muito também como profissional e ver o quanto a gente precisa lutar juntas para a questão de saúde nos nossos territórios de fato. Você já falou um pouquinho sobre a sua motivação para ir para a área da bioantropologia. Eu queria perguntar para você como é que está hoje no doutorado. Você continuou sua linha de pesquisa do mestrado? Como é que tem sido esse processo? Eu continuei num doutorado, né, na mesma área. E aí, como eu acho que vai dar para responder algumas outras perguntas, mas é porque eu tive que continuar, na verdade, eu falo que quando a gente começa a estudar, a ler mais, a gente vai buscando outros conhecimentos, mas a gente nunca deve esquecer de onde a gente veio. E começar a ter esse olhar diferenciado nos faz ir mais além. E o doutorado foi assim. E eu continuei na mesma linha de pesquisa porque eu queria tentar dialogar as doenças não transmissíveis em nós, enquanto indígenas, dentro das universidades. Era um projeto muito grande e com a pandemia ele foi modificado. Mas ele não perdeu, vamos dizer assim, que ele não perdeu a importância dele diante de tudo que a gente vem vivendo enquanto pandemia. O meu trabalho meu projeto antes era com indígenas estudantes, doenças não transmissíveis como diabetes, obesidade,
adquirida entre nós indígenas num contexto urbano, né, que a gente vem para estudar, e começamos a observar, através da nossa Associação dos Povos Indígenas Estudantes na UFPA, os encaminhamentos para tratamentos de diabetes e obesidade, hipertensão. E era um projeto grande, dentro dele cabia vários outros, que eram todos com indígena, inclusive indígena médica, que está fazendo também residência e mestrado, para acompanhar outros indígenas nesse processo. E aí, com a pandemia, ele mudou e passou a ser com indígenas no contexto urbano e a pandemia da Covid-19. E é um trabalho que envolve genética também, que envolve epidemiologia, mas, acima de tudo, o que mais me chama a atenção é que ele envolve muita antropologia, principalmente relacionada às nossas ciências ancestrais. E a gente já publicou um primeiro artigo que está relacionado com a presença de anticorpos muito maior em povos indígenas do que nos não indígenas, e isso chama a atenção. Foi o primeiro, na verdade, foi o primeiro para a mudança do projeto, e também foi o primeiro que abriu, vamos dizer, novos olhares para isso. E estou acompanhando 72 indígenas que tomaram a primeira e a segunda dose em nível de produção de anticorpos. E o depoimento desses indígenas, mas, acima de tudo, a utilização da nossa ciência ancestrais, enquanto também prevenção, enquanto também tratamento, enquanto também cura diante da Covid-19. Acho que esse é um trabalho que está gerando vários artigos, mas a gente está publicando, né, e ele vai ser em formato de artigo, mas o mais interessante é que a gente traz outro debate muito importante, e começamos a perceber que nós não somos tão vulneráveis biologicamente, vamos dizer assim, porque sempre fomos olhados enquanto povos biologicamente vulneráveis, e o genocídio, do jeito que foi colocado entre nós, ele vem acontecendo de outra forma, e não só pela Covid-19. Eu acho que isso é importante falar, porque o genocídio que foi declarado no mundo e no Brasil para nós, povos indígenas, com a Covid-19, não aconteceu de fato como eles pensavam. Então, posso te dizer para vocês que o nosso sistema imune também não é tão adequado para a Covid-19 como as pessoas imaginavam. E aí, a gente compartilha brevemente, até setembro, mais alguns artigos falando sobre isso. E eu acho que a bioantropologia é isso, é discutir e trazer as provocações de que nós, povos indígenas, temos ciências, e essas ciências também precisam ser valorizadas dentro das universidades. Eu acho que esse é o papel fundamental da bioantropologia, que eu vejo que não é mais aquela antropologia física colocada há muito tempo atrás, e que aqui na Amazônia ela pode funcionar de outra forma, novos olhares do que é saúde de fato para nós enquanto povos indígenas, e trazer essa discussão sobre biologia, biomedicina e antropologia. Em 2016, saiu uma notícia no blog Bioantropologia da Amazônia, relatando que você teria sido a primeira indígena aprovada no curso de mestrado em bioantropologia na UFPA. Eu queria que você falasse um pouquinho, como biomédica, você poderia ter escolhido vários rumos para a sua carreira, e você escolheu o rumo da academia. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa escolha de ir para a academia. Porque a minha irmã, né, eu vou contar isso porque ela vai morrer de rir. Porque ela diz assim: tu fugiu tanto da docência, né, e tu queria tanto ir para a área da saúde, que meu pai era professor, foi um dos primeiros professores indígenas da minha região. A minha mãe foi uma das
uma das primeiras professoras também a se formar, que antes chamava Pedagogia Indígena e hoje é Licenciatura Intercultural. E aí eu venho de filha de professores. E eu não queria ser professora. E de repente me encontro indo totalmente já no caminho de docência. E aí eu comecei a perceber que não bastava só eu ocupar um lugar em algum laboratório de um hospital atendendo povos indígenas, não que isso não seja importante, mas eu comecei a perceber, como diz Almires Guarani, que a gente precisava amansar a universidade. Que as pessoas falam de nós como nós não tivéssemos nenhum tipo de conhecimento. O estereótipo para nós, povos indígenas, ainda é muito brusco e cruel e muito atrasado. Eles falam que nós não somos civilizados, mas a sociedade brasileira não entende muito de que é civilização de fato. Tanto é que ela está acabando com a Amazônia sem saber o que é civilização. Mas a gente precisava indianizar mais essa universidade. E a gente precisa ocupar esses lugares de fato. Os nossos ancestrais lutaram muito para que eu estudasse. Porque se fosse pela luta da demarcação de terra, eu não teria chegado em Belém. Nós mudamos o processo e o significado do que é demarcação de terra. A demarcação de terra ela foi criada para que a gente ficasse no nosso território, que a gente não pudesse circular. Acontece que a sociedade brasileira não entendia que, para nós, território está além de demarcação de terra, e que a gente pode caminhar nesse território, e que todo esse território também ele é indígena, e que a gente poderia ocupar esses outros lugares, e que nós somos totalmente capazes, inteligentes, e não preguiçosos, e não fedorentos, como sempre falaram de nós, e que, pelo contrário, as nossas ciências levaram o que chamam hoje de ciência científica. Tudo começou na nossa base. Tudo sai da floresta. E quem domina a floresta somos nós, povos indígenas. Então, eu acho que a academia é isso. É ocupar lugar. Esses lugares, muitas das vezes, são muito doloridos. Nossa, como são doloridos. Mas a gente consegue ocupar eles e dizer o quanto nós somos capazes também. Mas a gente não precisa demonstrar para ninguém que nós somos capazes, porque o nosso povo sabe que nós somos. Eu acho que isso é suficiente. Eu lembro que minha mãe falou que quando a minha mãe sofreu o processo do internato para estudar, meu pai sofreu o processo do internato para estudar. A minha avó remava 3 dias para deixar o meu pai para estudar em um único colégio. E os meus avós, por parte de mãe, remavam 5 dias. E eu não posso esquecer disso. E ocupar esses lugares, a minha mãe falava, quando eu vim para Belém estudar, ela falava assim, não fica falando para todo mundo que tu és indígena, porque tu vai sofrer. Ela sabia o que ela estava falando. E ela em nenhum momento omitiu isso de mim. E é verdade. Mas eu decidi ser igual minha avó. Dizer quem eu sou. A minha avó era uma das mulheres mais sabedoras. E o mestrado foi duro para mim. Porque no meio da minha defesa, minha avó faleceu. E eu lembro que em 2014, quando eu voltei, a minha avó falava que eu tinha que ser doutora. Ela queria uma neta doutora.
E hoje eu no doutorado eu reconheço que eu uso a fala da minha avó. Nossa, a minha avó tinha muito mais doutorado do que eu hoje. E ela era uma pós-doc muito boa. Ela entendia do que ela falava. A minha avó fazia partos e mais partos. E às vezes as pessoas diziam que a criança tinha nascido morta e minha avó tinha feito viver. E eu acho que é isso. A academia é isso. A academia ela tem que mudar muito ainda. Ela tem que entender que a ciência científica dela não é a única. Existem outras ciências. E que os nossos pajés que curam picada de cobra sem medicação é uma coisa que eu sempre falo. Um dia que a ciência me explicar como é que os nossos pajés curam picada de cobra sem usar medicação, eu paro de falar que nós temos ciências ancestrais. Porque a gente cura ainda em vários territórios picada de cobra sem usar nenhum tipo de medicação, somente com ritual. Então, nós estamos na frente da medicina ocidental, que ela ainda precisa usar outros meios. E somente com maracá a gente consegue fazer isso. E com toda uma cosmogonia, epistemologia que nós temos enquanto povos indígenas. Desculpa pela emoção. Tudo bem. Quer respirar um pouquinho? Não, bora lá. Você também é vice-presidente da Liga Acadêmica de Saúde Indígena no estado do Pará. Conta um pouco das atividades que essa liga tem realizado. Pois é, a Liga Acadêmica de Saúde Indígena, ela surge, né, através de uma proposta com a Consimação Pré, né, que se formou agora em medicina, é uma xerente, e a gente tinha um propósito de levar para a academia conhecer a saúde indígena, né? Então a gente fazia seminários, a gente fazia mesas de discussões, falava sobre saúde indígena de outra forma, a gente conseguia levar os parentes que estão dentro da universidade, que também são pajés, né? A gente tinha um outro tipo de discussão de interculturalidade, da importância de os alunos de medicina, enfermagem, os cursos da área da saúde entenderem como é que a gente olhava o que é saúde e que a terra não é sujeira, como alguns profissionais olham, que a terra é conexão, que a terra é saúde, que a gente não consegue discutir saúde se a gente não tiver a garantia do território. Eu acho que foi, na verdade, a Liga, ela traz essa proposta, né, de a gente discutir a saúde indígena de fato, não só conhecer o subsistema da saúde indígena em nível de SESAI, Secretaria Especial de Saúde Indígena, mas a gente sempre tentou demonstrar um outro lado do que é a saúde indígena de fato para nós enquanto povos indígenas. A Liga, ela começa uma nova discussão agora, né, depois pós-pandemia, a gente está com um artigo saindo aí publicado agora, né, pela Fiocruz. Eu também faço parte do editorial da Fiocruz. A gente começar a mostrar de fato como é que a gente conseguiu caminhar durante esse período da Covid-19. Então, eu acho que é isso, assim, né? Essa é o nosso objetivo maior, é trazer para a discussão de fato que é a saúde indígena, né? Que é saúde e doença. Eu sempre digo para os alunos que na universidade a gente discute doença, a gente não discute saúde, porque saúde é outra coisa, né? A gente fala muito de doença, a gente aprende sobre doença, a gente precisa discutir mais saúde, de fato, que é saúde. Acho que é isso. Você já atuou também na Fundação Ipiranga, realizando atividades de política de integração e proteção dos povos indígenas, e sendo coordenadora adjunta do Programa Integrado de Saúde Indígena, dentre outras atividades. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância que tem para você a existência de projetos que deem visibilidade para os povos indígenas, principalmente em relação às mulheres indígenas.
Porque quando eu fui convidada porque vocês imaginam, eu estava sendo convidada para uma terceirizada de Belo Monte, Norte Energia. E aí eu fiquei muito preocupada com isso, né? E aí foi um professor me falou uma coisa que me chamou muita atenção. E disse assim, Tira, se não for vocês, porque foi eu e outro indígena também, que já terminou o doutorado agora. Ele falou, se vocês não ocuparem esses lugares, vai ser ocupado por outras pessoas que não vai ter a mesma perspectiva, que não vai ter o mesmo conhecimento, que não vai ter a mesma interação, que não vai ter essa vivência de vocês. Eu acho que é uma experiência que vocês têm que viver, né? E aí eu fiquei muito pensativa e acabei aceitando esse trabalho, né? E foi muito importante assim para mim. Foi importante porque eu chegava nesses locais, aí eu já te respondo essas perguntas. Por quê? Porque eu trabalhei com indígenas de recente contato, onde as mulheres não tinham esse protagonismo e não tinham isso. E os homens ficavam assustados comigo também, uma mulher à frente desse processo, uma indígena à frente desse processo, e as mulheres mais ainda, né? E isso, de uma certa forma, mexia, com certeza, com os egos totalmente colonizadores, né? Colonizadores que eu falo, porque quando chegaram nas nossas comunidades do contato, os homens tinham que ser liderança, os homens tinham que ser pajé, e nós sempre fomos invisibilizados, e de repente eu vivia isso do jeito como era falado. E foi difícil também, não foi fácil. E foi quando eu e o outro indígena, acabamos junto com o nosso coordenador, né, geral, e acabamos atuando de uma forma de frente da proposta e conseguimos fazer trabalhos muito bons. Entre eles, nós fizemos o primeiro encontro de cuidadores e cuidadoras nos povos indígenas no Médio Xingu, com duas etnias que existiam um conflito há muitos anos e que de repente estavam juntas. Esse protagonismo foi algo que mexeu muito comigo, por eu ser mulher, de estar ali presente nesse local e ter essa estrutura, né, de poder realizar esse trabalho. Mas a gente também percebe que muitos projetos ainda não incentivam a nós, enquanto indígenas mulheres, estarmos atuando à frente. São, geralmente, projetos onde nós temos que buscar. São projetos por iniciativa nossa, enquanto indígenas mulheres. São projetos de muita luta. Hoje a gente tem vários protagonismos de indígenas mulheres, na minha região, principalmente do Rio Negro, né? Aqui na questão de Amazônia, né? A gente tem o MIAB, né? Que é uma das instituições, eu falo instituição, mas é um movimento muito bom, muito forte das indígenas aqui da Amazônia brasileira, né? E a gente tem várias mulheres atuando à frente dessas instituições, dessas organizações. A gente tem Sônia Guajajara na PIB, a gente tem Nara Baré na COIAB, a gente tem aqui no estado do Pará, Puitembé, que é da federação, é a presidente da Federação dos Povos Indígenas no estado, mas só que a gente vai além disso, né? A gente começa a perceber, por exemplo, mês passado eu estava em Santarém e tive a oportunidade de participar do primeiro projeto ali acontecendo das indígenas Surara do Baixo Tapajós. Então é uma força que começa a vir, é uma iniciativa onde elas produzem seus próprios produtos naturais. Elas têm várias iniciativas muito boas, principalmente relacionadas ao fortalecimento, né, do território, a proteção territorial, na verdade, sempre foi feita por nós mulheres também. Então, a gente percebe que ainda existe uma invisibilidade por nós. Eu acredito que, se vocês não indígenas, vocês estão nessa luta para salário de igualdade, salário, né, por esse processo todo, nós também estamos nessa luta, né, porque tudo foi um processo colonizador com nós estamos numa sociedade machista, então a gente precisa
estarmos unidas nesse processo. Eu acho que é isso. A Marcha das Mulheres vem agora, né? Então é o momento de nos fortalecermos, vamos dizer assim. Então a gente percebe ainda que não existe ainda muitos projetos que incentivem o nosso protagonismo indígena. É muita luta nossa mesmo, né? Muita gente indo para cima mesmo para tentar dizer que nós estamos ali, que nós também fazemos um trabalho diferenciado, que nós também estamos na luta, que nós também estamos estudando. E ocupar esses lugares é fundamental. Isso demonstra, e a gente acaba sendo referência para as outras mulheres também, né? Não só para as indígenas mulheres, mas para outras mulheres também. Isso eu tenho observado muito durante a nossa caminhada. Como uma biomédica que está trabalhando nessa temática do Covid e da pandemia, queria que você falasse um pouquinho a sua visão sobre os desafios atuais da pandemia para os povos indígenas. Olha, eu acho que um dos maiores desafios para nós, enquanto povos indígenas, mesmo tendo a Covid ali nesse processo todo, eu acho que o nosso maior desafio é o que vem acontecendo nos nossos territórios e que veio junto com a pandemia, que é o desmatamento, que é a invasão por garimpeiros, a invasão por madeireiros, grileiros. E isso veio tudo junto com a pandemia. Então, eu acho que isso é o nosso maior desafio hoje, é ter o nosso território garantido nessa pandemia. E eu percebi, trabalhando nessa pandemia toda, indo nos territórios, levando estratégia de saúde junto com os distritos sanitários especiais indígenas aqui do estado do Pará, é que a gente percebe que com a pandemia, várias outras doenças que estavam silenciadas, já não estavam ali há muito tempo, uma delas é a malária, ela retorna com toda a força que tem através dos garimpos ilegais. A gente retorna com a tuberculose, coisa que era muito raro já nos territórios, né? A gente tem vários outros processos que antes parecia não ter mais sentido, e agora ele retorna de novo, né? Então, são situações que realmente vêm agravar nesse processo de pandemia. Mas um desafio mais difícil que nós vivemos foi nos separar do nosso povo, porque nós somos criados na coletividade, e aí vem o processo de isolamento, vem o processo de que a gente não poderia estar junto, que a gente tinha que usar máscara, e com o nosso processo cultural muito forte, isso acabou trazendo toda uma contaminação para os nossos territórios. Mas uma coisa é certa, quando as pessoas falam, vocês não sabem o que é isolamento, vocês não sabem, vocês se contaminaram muito rápido e tudo mais, eu sempre digo assim, vocês ditos civilizados estão fazendo o quê sem máscara? Né? Porque é muito fácil você julgar um grupo pequeno, mas você percebe que até hoje os indígenas saem do território, você vê eles de máscara na cidade. Dentro da aldeia estão sem máscara. Por que estão sem máscara? De quem está entrando somos nós, enquanto profissionais. Nós temos que usar máscara. Eles estão na casa deles. Né? Então, quando sai, usa máscara. Então, é algo que a gente ainda precisa estar intervindo nesse processo todo, de que a Covid-19, ela não veio só em formato de pandemia enquanto uma doença, mas ela trouxe uma das piores doenças, que é o capitalismo dentro do nosso território, que está acabando com toda uma situação relacionada do que a garantia de saúde, educação e principalmente uma garantia de sustentabilidade do nosso território. Eu acho que isso é o que é mais dolorido para nós, enquanto indígenas, nessa pandemia, é a gente não ter a garantia do nosso território com a invasão que vem acontecendo. Eu queria saber de você o que hoje, para você, representa ser uma mulher nas ciências. É muita responsabilidade, né? Muita responsabilidade, porque, na verdade, hoje nós, indígenas, eu gosto de repetir o que Braulina Baniwa fala, né? Braulina Baniwa é antropóloga,
mestra, né, formada pela UNB, e eu gosto quando ela diz assim, somos indígenas intelectuais. E eu acho que hoje a gente está nessa ciência ocidental, é a grande oportunidade que nós temos e responsabilidade que nós temos de discutir os dois mundos. Eu acho que isso é uma responsabilidade muito grande, porque quando nos foi dado para nós, mas luta, né, dos movimentos indígenas para que garantisse que nós estivéssemos dentro das universidades, foi justamente isso, a responsabilidade de levarmos quem somos nós, de onde nós viemos, mas acima de tudo, o que nós vamos fazer com essa ciência nova que estamos conhecendo. Eu acho que hoje ser uma indígena mulher, pesquisadora, intelectual dentro das universidades, principalmente dentro de uma universidade maior do norte do país, que é o UFPA, é dizer que estamos dizendo e fazendo ciência de dois mundos. Acho que esse é o nosso papel fundamental, ocupando esses lugares, é discutir outras ciências além da ciência científica ocidental. Acho que, para mim, é uma grande responsabilidade. Trazer para a ciência a diversidade que ela é, né? Exatamente. Um universo que tem vários mundos. É isso. A gente vai para o nosso momento máquina do tempo do Meninas nas Ciências. Se você pudesse encontrar a Putira do passado, lá na graduação em biomedicina, lá no início, que conselho você daria para ela? Eu falaria para ela não desistir. Eu acho que eu ficaria do lado dela. Acho que é isso. Eu diria para ela continuar e dizer que ela falaria português melhor futuramente, para ela não ter vergonha no início. Porque é uma coisa que nos afeta, né? Quando a gente entra na universidade, a gente vai melhorando português. Tem uma professora que diz que conhece uma putira antes e uma putira depois. Uma putira antes, como falava, e uma putira hoje, como fala. Eu acho que é isso. Eu diria para ela não ter vergonha de falar. E de ela protagonizar a história dela, porque futuramente ela iria falar melhor. E ela ia conseguir o empoderamento dela. Eu acho que é isso, assim, não desiste, porque muita gente pensou em desistir. Acho que diria para ela realmente não desistir mesmo. Acho que essa seria a fala. E se você pudesse ver a Putira do futuro, como é que você acha que ela vai estar? Tem uma história muito legal para te contar sobre isso. Eu não sei se é rapidinha, mas tu sabe, né? Quando deixa nós falar, a gente tem as oportunidades e nós somos criadas através de história. Eu tenho que falar dele, né? Eu digo que sempre teve professoras maravilhosas na minha vida, mas tem os homens também maravilhosos na nossa vida. E tem o professor João Guerreiro, que eu entrei com ele quando eu era do PIBIC. Eu fiz a seleção para entrar no laboratório de genética no PIBIC. E um dia desse agora, a gente fazendo atendimento de saúde, ele perguntou de mim, ele disse assim, eu não estou lembrando, como mesmo tu entrou no laboratório? Aí eu fui contar a história, e é verdade, foi assim, né? Eu fui para a seleção e eu fui a última a ser entrevistada. Aí ele perguntou de mim o que é que eu queria, por que que eu estava ali. E eu disse para ele que eu tinha olhado todo o currículo dele. E que eu vi que ele trabalhava há mais de 30 anos com povos indígenas. E que ele era o único professor lá no curso que já tinha trabalhado com povos indígenas. E que eu queria fazer parte do grupo dele porque eu era indígena. Aí ele olhou para mim e falou assim, a vaga é tua. Né? Então, eu acho que olhar para a Putira, para o futuro, é eu ter essa caminhada e não esquecer quem eu sou. Eu acho que
é fazer com que na universidade as pessoas não se formem somente enquanto profissionais, mas que elas não percam sua humanidade. Eu acho que esse é o meu maior compromisso e diria no futuro para a Putira que ela acreditasse realmente nisso e que ela não deixasse de ser quem ela é e nunca esquecesse de onde ela veio. Eu acho que isso é falar para a Putira no futuro, enquanto uma docente numa universidade, eu não sei qual ainda, mas que ela pudesse estar falando, né? Eu já sou chamada de professora, mas eu digo de estar numa academia e assumir um papel de não formar somente profissionais, mas de formar pessoas com humanidade. Eu acho que esse seria o futuro. Agora a gente vai para as nossas rapidinhas. Eu vou falar algumas pouquinhas palavras e você tenta me dizer o que significa para você essa palavra em uma outra palavra ou frase. Começando então por biomedicina. Pesquisa. Antropologia. Respeitar as culturas. Genética. Não é nada sem discutir as culturas. Mulheres indígenas. Força e resistência. Meninas nas ciências. Protagonismo e empoderamento. E para finalizar o nosso vídeo, a gente já está no finzinho da nossa entrevista, eu gostaria que você deixasse um conselho, uma mensagem para as próximas meninas que venham aí, para que elas decidam e sonhem em seguir qualquer área que elas desejem. Eu diria que quando a gente sonha, nós, povos indígenas, a gente segue os sonhos. Eu acho que hoje, eu diria, para todas as meninas, mulheres que querem estar na ciência, e tenham força, tenham sororidade umas com as outras, e que tem espaço para todas nós, e que o machismo não é nada quando a gente se transforma em água. Aí eu uso a fala da Eli Tupinambá. Nós, mulheres, quando nos unimos, nós somos água. Não tem raça, não tem cor, não tem estereótipo, não tem fenótipo. Nós somos água. E essas águas, elas fazem panzeiros, pororoca, tsunami. E a gente pensa. Eu acho que é isso. Eu gostaria muito de agradecer. Que sejamos água. Que sejamos água. A água é o meu elemento favorito, assim, de toda a minha vida, de toda a minha existência. Eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui com a gente, de contar um pouquinho da sua trajetória, de confiar na gente para poder contar um pouquinho da sua trajetória. Eu fiquei muito emocionada ao longo de toda essa entrevista, eu tô toda arrepiada. Então, gente, assistam essa entrevista até o final. Se você chegou até aqui, deixa seu like. Obrigada mais uma vez. E, pessoal, não se esqueçam que vocês podem ouvir essa entrevista do nosso podcast. Não se esqueça de compartilhar essa entrevista com seus amigos e seguir as nossas redes sociais do Instagram e Facebook.